Olá, sexta-feira, dia 27 de março, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. Prefeitura inaugura UPinha Pediátrica 24 horas para reforçar o atendimento contra síndromes gripais. A unidade está instalada anexa ao Hospital Infantil Filantrópico Sopai, no bairro Carlito Pamplona. A partir de agora, os profissionais de saúde vão ser imunizados contra a gripe nos locais de trabalho. O objetivo é alcançar um dos principais grupos da campanha, os trabalhadores que atuam diretamente no atendimento à população. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza deu início a uma estratégia de vacinação contra a gripe voltada aos profissionais de saúde dos hospitais públicos e privados da capital. A iniciativa leva a aplicação das doses diretamente à rede hospitalar. O Fernando Benevides tem os detalhes. A estratégia começou a ser implantada para alcançar trabalhadores da rede pública e privada que atuam na linha de frente do atendimento à população. A vacinação está sendo realizada dentro dos próprios hospitais, de forma organizada, respeitando a rotina de cada unidade. A medida busca facilitar o acesso dos profissionais e aumentar a adesão à campanha. Com isso, o município pretende ampliar a cobertura vacinal e reduzir o risco de afastamentos causados por doenças respiratórias, especialmente neste período de maior circulação de vírus. A secretária municipal da Saúde, Riane Azevedo, destacou que levar a vacina até os locais de trabalho garante mais proteção para quem atua diariamente no cuidado com a população e fortalece toda a rede de saúde. A ação faz parte da campanha nacional contra a influenza e segue as orientações do Ministério da Saúde para imunização dos grupos prioritários. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. E a Prefeitura de Fortaleza inaugurou a primeira unidade de pronto atendimento voltada exclusivamente para o público infantil. A unidade foi apelidada de UPinha e já está em funcionamento no bairro Carlito Pamplona. E assim amplia os atendimentos nesse período chuvoso, que é quando aumentam os casos de gripes e arboviroses. A unidade de pronto atendimento pediátrico 24 horas de Fortaleza faz parte do plano de atendimento da sazonalidade organizado pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza. A ideia é ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal junto ao público infantil. A unidade foi montada estrategicamente próxima a um hospital infantil, o Sopai, e aumenta a capacidade de atendimento durante o período chuvoso, quando aumentam os casos de gripes e arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. Esta é a primeira UPinha inaugurada pela Prefeitura de Fortaleza e outras duas estão programadas também para serem abertas próximas de hospitais infantis. Além do atendimento 24 horas, esta UPinha aqui no Carlito Pamplona conta também com um veículo dedicado exclusivamente ao transporte de pacientes. A ideia é agilizar o atendimento e evitar casos graves de síndrome gripal. Todos esses casos eles estão sendo trabalhados, estão sendo tratados e assim está dentro da demanda do que a gente vem, digamos assim, imaginando. Então, não houve a superlotação, né? Então, dos 20 postos que a gente planejou até agora, 13 postos está sendo o suficiente. Com a chegada da vacina, a gente espera que isso seja, digamos assim, que a gente mantenha esse controle. As UPinhas, nós tínhamos planejado 3, estamos abrindo essa. A próxima nós estaremos abrindo no Vila União, próximo ao Albert Seib. E nós vamos aguardar para ver como vai ser essa demanda. E o plano é exatamente esse, é traçar um plano e abrindo de acordo com as necessidades, com a demanda que for aparecendo, né, que a gente for vendo nas nossas unidades e com os boletins epidemiológicos, que aí isso vai subsidiando exatamente as ações da Secretaria Municipal de Saúde.
Esta unidade está funcionando desde a última terça-feira com 2 equipes completas. A estrutura conta com triagem, 2 consultórios e sala de medicação. O prefeito Evandro Leitão visitou a unidade na manhã desta quinta-feira. Ele destacou o empenho da gestão para se antecipar nas ações e evitar superlotação nas unidades hospitalares. Nós estamos trabalhando de forma propositiva, nos antecipando aos fatos, nos antecipando com ações, com um conjunto de ações, abertura dos postos de saúde, até 20 postos, que nós temos hoje 13 postos de saúde abertos nos finais de semana, farmácia também sendo aberta no final de semana, as vacinas, que nós nos antecipamos, a vacina em todo o Brasil. Fortaleza foi a primeira capital a iniciar a vacinação da população, e agora com as UPIAs que nós estamos aqui entregando durante o período sazonal, essas UPIAs estarão abertas no sentido sempre, e a gente está acolhendo, está aí atendendo a população fortalezense. No próximo final de semana, a Prefeitura de Fortaleza vai promover um mutirão gratuito de castração. As ações ocorrem sexta, sábado e domingo na Clínica Veterinária Jacó e no Vetmóvel, no ginásio poliesportivo do bairro Parangaba. A Gilda Barroso tem as informações. Esse vai ser o 3º mutirão de castrações realizados pela Prefeitura de Fortaleza somente neste ano. Na sexta-feira e no domingo devem ser realizadas as cirurgias nos felinos. Já o sábado será dedicado à cirurgia dos cães. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a Kailane Luiz, que é coordenadora da Célula de Saúde aqui da Secretaria Municipal de Proteção Animal, que ela já me passou aqui a informação que essas cirurgias já estão todas agendadas. São 480 cirurgias. É isso mesmo, pessoal? Atendendo o chamado da secretaria, todo mundo já marcou a cirurgia? Isso mesmo. Todas as nossas castrações, elas já estão agendadas. E se você não conseguiu dessa vez, não se preocupe, teremos outros mutirões. E também temos a rotina da Clínica Jacó e dos nossos vetmóveis. Lembrando que esse mutirão ele é especial, porque além da gente ter o mutirão nos nossos vetmóveis, no sábado nós teremos também na Clínica Jacó. E o nosso mutirão de sexta-feira é em comemoração à entrega das nossas novas unidades de vetmóvel, que estão muito mais bonitas, modernas, sobre rodas e com diversas novidades. E quem foi, então, nesses locais, que é o ginásio poliesportivo da Parangaba e Clínica Jacó, vão ter outros serviços sendo oferecidos? Bom, no ginásio poliesportivo da Parangaba, na sexta-feira, exclusivamente na sexta-feira, nós teremos vacinação antirrábica, consulta e brincadeiras voltadas para as crianças, reforçando a figura do protetor animal mirim. No sábado, na Clínica Jacó e no ginásio da Parangaba, nós só teremos castração. No domingo, no ginásio da Parangaba, nós também só teremos castração. E aí explica para a gente, quem quiser agendar a castração, ainda pode estar ligando por 156, mesmo que não seja realizada já nesse mutirão? Pode. Nesse mutirão, infelizmente, devido às vagas, não será mais realizada, mas pode ligar que terão outros mutirões e ainda tem as nossas agendas diariamente. Ok, então, muito obrigada. Gilda Barroso para o Giro Fortaleza. E o Giro faz uma pausa rápida e volta em instantes com nossas dicas de moda. Eu volto em um minutinho, não saia daí. Giro Fortaleza de volta com as dicas de moda da semana. Hoje, a Dani Calles vai falar pra gente sobre tendência de ombros em destaque. Olá pessoal, os ombros estruturados estão com força total em 2026, destacando uma silhueta poderosa e contemporânea em blazers, camisas e vestidos. A tendência foca em uma alfaiataria líquida, mais fluida e no retorno estratégico de ombreiras para dar presença sem exageros.
o decote ombro a ombro e toques de volumes localizado também marcam presença. Principais destaques dos ombros em 2026. Ombreiras estratégicas. Diferente dos anos 80, o foco é a elegância e a definição da silhueta em blazers e jaquetas, trazendo uma estrutura firme, mas não necessariamente volumosa. Decote ombro a ombro, apontado como uma das grandes tendências do início de 2026, foi visto no Globo de Ouro, valorizando com sofisticação o colo das celebridades. Alfaiataria moderna. A tendência inclui ombros deslocados e cortes que criam linhas geométricas na parte superior, trazendo um visual contemporâneo. O novo casual. Camisetas e vestidos leves também adotam essa estrutura mais definida, permitindo o uso da tendência no dia a dia. Conforto com estrutura. As peças prezam por tecidos que acompanham o corpo com leveza, como linho e viscose, contrabalançando a rigidez dos ombros. Principais diferenças entre ombro estruturado e ombro a ombro. Ombro estruturado, característica. Utiliza ombreiras, costuras precisas e tecidos encorpados para criar uma linha de ombro marcada e definida. Efeito: traz volume, autoridade, elegância e toque de poder. A silhueta sendo muito usado em blazers, jaqueta e peças de alfaiataria. Principais diferenças entre ombro estruturado e ombro a ombro. Ombro estruturado, característica. Utiliza ombreiras, costuras precisas e tecidos encorpados para criar uma linha de ombro marcada e definida. Efeito: traz volume, autoridade, elegância e toque de poder. A silhueta sendo muito usada em blazers, jaquetas e peças de alfaiataria. Foco: construção de volume, estilo power shoulder. Ombro a ombro ou decote ciganinha. Característica: deixa a região do colo e ombros totalmente expostas com um decote horizontal que passa abaixo do ombro. Efeito: proporciona um visual feminino, romântico e sedutor. É conhecido por equilibrar proporções, sendo ideal para quem quer aumentar visualmente a linha dos ombros e disfarçar quadris. Ombro a ombro ou decote ciganinha. Característica: deixa a região do colo e ombros totalmente expostas com um decote horizontal que passa abaixo do ombro. Efeito: proporciona um visual feminino, romântico e sedutor. É conhecido por equilibrar proporções, sendo ideal para quem quer aumentar visualmente a linha dos ombros e disfarçar quadris largos. Foco: exposição da pele e linha horizontal. Em resumo, enquanto o ombro estruturado adiciona volume e estrutura na parte superior, ombros marcados, o ombro a ombro expõe essa área, criando um visual mais suave e decotado. Dica de ouro: use o equilíbrio. Como os ombros já trazem volume e atenção, prefira peças mais ajustadas ou retas na parte inferior. Os acessórios são bem-vindos. Ao usar um blazer estruturado, opte por uma choker ou brincos grandes. Já ao usar o ombro a ombro, opte por um mix de colares com tamanhos variados ou um bracelete por cima de uma manga longa. Os cabelos também fazem uma grande diferença.
Com um ombro estruturado, opte por usar cabelos soltos ou coloque uma tiara de destaque. Já no ombro a ombro, de preferência por cabelos presos com coque ou rabo de cavalo, para mostrar bem o pescoço e o colo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Valeu pelas dicas, Dani! E sexta-feira também é dia de Papo Saúde. Vamos falar sobre endometriose. Papo Saúde no ar, hoje para falar sobre endometriose, uma doença que afeta milhões de mulheres em todo o mundo e pode causar dores intensas, além de impactar a qualidade de vida e a saúde reprodutiva. Apesar de ser relativamente comum, muitas pessoas ainda sabem pouco sobre a doença e seus sintomas, o que pode atrasar o diagnóstico e o tratamento. Por isso, nessa entrevista, eu vou conversar com o médico ginecologista, Dr. Leonardo Bezerra, que também é professor da Universidade Federal do Ceará. Doutor, muito prazer, é um prazer recebê-lo aqui no Papo Saúde. Vamos começar explicando o que de fato é a endometriose. Você definiu muito bem, começando falando sobre a grande importância que a endometriose hoje tem para a saúde da mulher. Para você ter ideia, é uma doença que acomete até 20% das mulheres entre 18 e 50 anos, que a gente chama de período fértil. Exatamente a idade de maior produtividade, a idade onde a mulher trabalha, tem filhos e tem todas as expectativas. Ou seja, a cada 10 mulheres, pelo menos 2 vai ter queixa de dores pélvicas incapacitantes, necessidade de medicações, idas à emergência e uma destruição na sua história, na sua vida, na sua biografia. Ausência das aulas, falta ao trabalho. Hoje, uma das grandes causas de alteração na produtividade das mulheres na idade fértil é a dor, é a endometriose. E ela consiste na presença do endométrio, que é a camada interna do útero, que menstrua, que sangra todo mês, que gera cólica, a presença do endométrio fora do útero, eventualmente em cima do ovário, às vezes no intestino, às vezes em cima do próprio útero. Você imagina, um endométrio normal já sangra e causa cólica. Se você tem focos de endométrio fora do útero sangrando e causando mais cólica ainda, então você vai ter uma potencialização desse quadro de dor mês a mês, ano a ano, durante toda a vida reprodutiva da mulher. Doutor, é uma doença genética, hereditária? Eu posso contrair a doença? A endometriose ela está associada a uma alteração genética, sim. Esse endométrio das mulheres, que é essa camada interna do útero, não é? Ele não vai gerar endometriose em todas as mulheres. A gente entende que 20% das mulheres que têm menstruação retrógrada, ou seja, o fluxo menstrual quando sai pela vagina também sai pela trompa, espalhando dentro da pelve. Ok, 80% das mulheres limpam esse fluxo e não têm endometriose, mas aquelas que têm alteração genética, que geram uma alteração transmissível, podem desenvolver endometriose. E esse gene já se sabe que ele é mais prevalente em mães, irmãs e mulheres que têm história de endometriose. Então, sim, é uma doença genética, mas não é uma doença transmissível e nem uma doença que se adquire. O que a gente entende é que quanto mais menstruações você tem, mais a chance de você ter menstruação retrógrada, mais a chance de você ter focos de endometriose. Até porque nossas avós, bisavós engravidavam muito e a gente não ouvia falar de endometriose, não é verdade? Porque, na verdade, é a menstruação, esse advento de se menstruar todo mês, de adiar a maternidade, de você ter fluxos repetitivos, que aumenta a chance de você desenvolver endometriose. Quais os sintomas mais comuns, doutor? A gente falou da dor pélvica incapacitante. A cólica menstrual é um sintoma frequente, mas não é para ela ser incapacitante. Você ter uma cólica que cede espontaneamente, que não precisa de medicação, ok, está dentro do esperado. Porém, aquela cólica menstrual que todo mês te incapacita, te obriga a tomar medicações, as medicações não resolvem, eventualmente te leva para a emergência. Tem mulheres que ao sentir dor desmaiam, não é? Precisam ir para o hospital, precisam de medicação endovenosa. Essa dor incapacitante não é normal. Além da dor da cólica menstrual, quem tem endometriose também vai ter dor na relação sexual. Porque os focos de endometriose dentro da pelve são machucados, geram dor na hora da relação sexual. E esse sintoma, chamado dispareunia, é um dos sintomas mais incapacitantes e mais estigmatizantes. Ou seja, além da cólica menstrual,
recorrente, incapacitante, a dor na relação sexual. E com o passar dos anos, alterações anatômicas e inflamatórias que acontecem nas trompas, nos ovários, podem, infelizmente, evoluir para a infertilidade. O senhor citou aí a questão da menstruação. Quanto mais a mulher vai menstruar, mais chance ela tem de ter a doença. Então, fazer um tratamento que evite a menstruação é o caminho? Excelente. Essa é a estratégia que a gente tem usado na atenção coletiva. Hoje a endometriose é tão comum, gente, como hipertensão, como diabetes. Então já pensou, se a gente precisasse operar todo mundo, seria impossível. Então a principal estratégia é escutar, entender, ter a sensibilidade que essa dor incapacitante não é normal. Adolescente que falta aula, que precisa ir para emergência, que tem a trabalhadora que tem faltas recorrentes, esse padrão não é normal. Então o primeiro passo é escutar e entender. Oferecer para essa adolescente e para a jovem o bloqueio hormonal, o bloqueio da menstruação com anticoncepcionais, que podem ser medicações simples, orais, mas também pode ser um implante, pode também ser o Mirena, que é o dispositivo intrauterino. Todas essas opções de bloqueio menstrual, elas vão trazer redução das cólicas menstruais e redução dos sintomas e melhora da qualidade de vida. Então, sim, em termos, por exemplo, de atenção primária, se a gente conseguisse ter essa sensibilização para todas essas meninas terem a orientação de usar o anticoncepcional, de ter o bloqueio hormonal, de não menstruarem, mesmo na unidade básica de saúde, dentro de casa, a gente ia ter um impacto muito grande na qualidade de vida delas. Entendi. Como é que é feito o diagnóstico da endometriose? Como eu falei para você, a escuta. A escuta, o entendimento, a sensibilidade é o primeiro passo. Saber que dor incapacitante não é normal. Nessa escuta, você vai identificar que a dor que precisa de medicação, a dor que não cede espontaneamente, a dor que é recorrente, a presença da dor na relação sexual profunda. Nem toda mulher tem vida sexual. Naquelas que têm vida sexual, que têm cólica e que têm dor profunda, esses dois marcadores são muito sensíveis para o diagnóstico de endometriose. Primeira coisa, ao se diagnosticar, tratar e tentar bloquear. Você tentou bloquear o fluxo menstrual, mas a dor persiste. Não houve resposta. Esse é um dado importante para você investigar melhor com exames de imagem. Entenda, os exames de imagem eles não são essenciais, eles não devem ser oferecidos para todo mundo. Até porque a gente está falando de uma doença muito prevalente. Já pensou fazer ressonância em todo mundo que tem dor incapacitante? Não teria aparelho que desse conta. Então, naquelas mulheres que a gente escutou, que a gente ofereceu bloqueio hormonal e que não melhoraram, provavelmente elas precisam de uma imagem, quer seja uma ressonância ou um ultrassom. E essa imagem mostra os focos. E provavelmente esses focos vão precisar de uma ressecção cirúrgica. Mas nem todo mundo vai precisar operar. 60%, 70% das mulheres que têm dor, que têm endometriose, ficam muito bem com bloqueio hormonal e seguem sua vida naturalmente. Aqueles 20%, 30% que não melhoram, precisam de uma imagem e vão certamente precisar de uma cirurgia. E quais você já estudou a cirurgia, mas as consequências da endometriose? A endometriose, ela altera, destrói a biografia das mulheres jovens, não é? A gente hoje entende que ela tem impacto econômico, impacto social, impacto familiar. A infertilidade que pode vir com o tempo, no caso da endometriose, ela é extremamente difícil de ser tratada. Porque muitas vezes o adiamento do tratamento faz com que você tenha alterações que são irreversíveis, alterações na trompa, alterações no ovário, que muitas vezes a infertilidade só pode ser tratada com fertilização. Essa incapacitação e esse uso de medicações para dor, em alguns casos, gera situações muito tristes, como a dependência de medicamentos para dor. Para você ter ideia, hoje em Fortaleza nós temos um contingente de milhares de mulheres com endometriose. E elas não têm um plano, um atendimento específico. Então, muitas dessas mulheres estão indo para as emergências tomar medicações para dor. E qual é o problema? Como a dor é cada vez pior, cada vez você precisa de um medicamento mais potente. Então, não é raro a gente ver mulheres com dependência, por exemplo, de morfina, de medicamentos muito potentes para dor, que causam dependência, porque a dor não cede com as medicações espontâneas. E dentro de todo esse esteio, são lares que são desfeitos, casamentos que são desfeitos, perspectivas profissionais que acabam. Imagina você, repórter, jornalista, com uma dor incapacitante que te faz faltar sempre ao trabalho. Você não consegue ter uma perspectiva. São graves. São graves. E essas consequências sociais e econômicas, a gente tem batido muito na tecla, porque a gente está falando de mulheres na sua fase mais produtiva da vida. Mulheres jovens que estão se formando, estudando, produzindo, não é que são médicas, advogadas. A gente tem mulheres com 40, 50 anos que têm fertilidade, que gastam muito dinheiro por conta de uma endometriose não diagnosticada no passado. Ou seja, uma doença que pega toda a fase produtiva da mulher. Tem cura? A cura da endometriose ela é encontrada quando você tem a menopausa.
com a parada da produção hormonal dos ovários, você não vai ter mais o estímulo desses focos que eu falei. Porque os focos eles são estimulados mês a mês pela sua produção hormonal. Tá. Algumas mulheres podem persistir com as lesões? Rarissimamente podem. A grande maioria delas vai ter o esfriamento da endometriose quando ocorrer a menopausa. Até lá, a gente tem como manter a doença sob controle. Tratamento, né? Com tratamento que permite que a mulher tenha vida normal, que permite que ela tenha vida sexual normal. Por exemplo, fisioterapia para as dores crônicas, psicoterapia para todo esse problema social. A avaliação nutricional é muito importante, porque essas mulheres também têm intolerâncias, distensão abdominal, dificuldade de digestão, porque essas coisas estão associadas demais com a endometriose e com a dor crônica. Então a gente dá as mãos a uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, sim, mas também por fisioterapeutas, por nutricionistas, psicólogos, educadores físicos. E a mulher não vai ter a cura imediata, mas consegue viver tranquilamente uma vida de excelente qualidade, realizar seus sonhos. De ser mãe, né? Ser mãe, inclusive, mas também realizar o seu sonho de ter uma vida autônoma, uma vida eficaz, com produtividade. Mais qualidade de vida, né? Com qualidade de vida. O senhor citou aí a questão de parar, de cessar a menstruação, mas fora isso, também tem tratamento medicamentoso? Sim. Existem alguns alicerces, algumas bases fundamentais do tratamento. Repetindo, o primeiro passo é a sensibilização, a escuta, a necessidade de você bloquear o fluxo menstrual porque as dores são crescentes, o acolhimento da fisioterapia para trabalhar as dores pélvicas, as contraturas. Essas mulheres têm muita lombalgia, elas têm muita dificuldade de se movimentar. A alteração intestinal é muito comum, então elas precisam de uma nutrição específica, evitando medicações que pioram o quadro. E existem tratamentos de medicações especificamente para dor crônica, chamada neuromoduladores, como pregabalina, gabapentina, que são medicamentos, por exemplo, utilizados para enxaqueca, para dor crônica, mas que também tem um lugar na endometriose. Ou seja, tem muito que ser feito e tem muito que se melhorar na qualidade de vida dessas mulheres. O senhor citou aí da equipe multiprofissional que envolve uma mulher que está fazendo tratamento da endometriose. Eu queria falar especificamente da atividade física. Ela impacta diretamente? A atividade física ela é essencial em vários aspectos da vida. E no caso da mulher jovem com endometriose, existem vários estudos que mostram que a atividade aeróbica, aquele exercício que faz o coração acelerar, o ganho de massa muscular com a perda da gordura corporal está associado ao maior equilíbrio hormonal. Deste modo, você vai ter ciclos menstruais mais estáveis, você vai ter uma capacidade maior de lidar com a dor e você vai ter elementos que diminuem a sensação cerebral da dor, porque o problema da dor crônica é quando ela se torna uma dor central, a memória da dor. E a atividade física, com a liberação de substâncias que são relaxantes, como serotonina, e a atividade muscular, ela impacta diretamente na dor crônica. Quer dizer que fazer exercício físico diminui a dor? Sim. Atividade física regular diminui a dor. O problema é que quem tem dor tem medo de se movimentar. Olha o nosso dilema. A gente tem que tirar a paciente da situação que a gente chama de inércia e para estimular a atividade física, uma atividade física com educador físico orientada, para ela conseguir ter energia e conseguir bloquear a dor crônica. Uma vez a endometriose diagnosticada e não tratada, é uma pessoa que está fadada a viver com dores até parar de menstruar? Não. Na verdade, a endometriose ela pode também ser assintomática. Até 20% das mulheres não têm dores incapacitantes, sequer sabem que têm endometriose e vivem sua vida normalmente. E vão descobrir, eventualmente, que têm endometriose quando tentam engravidar, por exemplo, e não conseguem. E aí, quando tenta fazer vários exames, e quando faz o exame de ultrassom ou a ressonância, chamado mapeamento, descobrem que, na verdade, tinham uma endometriose assintomática, com alteração importante. Portanto, esse grupo de mulheres, inclusive, nos procura vindo do especialista em fertilidade. Elas tentaram várias alternativas, não conseguiram e descobriram que tinham endometriose assintomática. Aquelas que têm dor leve e que acham que não é incapacitante, comumente seguem a vida. Mas a doença ela tem um estágio de progressão, ela aumenta. Então, você pode não ter muitas dores aos 20 anos, mas o não tratamento e o não acolhimento pode fazer com que você tenha sintomas mais importantes aos 30 e assim por diante. Hoje, a gente sabe que demora-se até 10 anos, desde o início dos primeiros sintomas, até que você tenha efetivamente um diagnóstico. É um tempo muito longo e a gente sabe que, infelizmente, no sistema público, esse tempo demora mais ainda. E essa demora precisa ser o foco da nossa ação. A gente precisa escutar,
Claro. diagnosticar. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor dissesse o que o senhor recomenda para mulheres aí que suspeitam que têm endometriose. Qual é o primeiro passo? É realmente procurar o ginecologista? Olha só, a nossa mensagem ela não é só para as mulheres, para as famílias, para a sociedade, para os namorados, maridos, mães, pais, empresários, psicólogos, que entendam que a mulher que tem dor incapacitante, a mulher que falta ao trabalho, a mulher que desmaia, passa mal, vai para emergência, essa dor não é normal. Você acredita que o nosso maior desafio ainda é lidar com o que a gente chama de desqualificação da dor? Muitas famílias, muitas mulheres, muitas empresas acham que ter dor é normal, que passar mal é normal, que ir para emergência com dor é normal. Chocante isso, né? Não é. Então, essa ideia de que ter dor não é normal, ter incapacitação não é normal, você precisa de ajuda, ainda é o nosso maior apelo. Para que as pessoas entendam, se sensibilizem. E ao ver uma paciente, ao ver algum familiar, ao ver alguém no trabalho com esse padrão de dor, investigue. Você pode ter endometriose, você tem como melhorar. É isso mesmo. Nosso corpo ele foi projetado a sua máquina perfeita, né? Se tem uma dorzinha é porque alguma coisa... E se tem uma dor grande, imagina, se uma dorzinha já te incomoda, imagina uma dorzona que faz você desmaiar, procurar emergência. Então não é normal. Tá ótimo, doutor Leonardo. Um prazer recebê-lo aqui no Papo Saúde, viu? Muito obrigada pelas informações e com certeza aí que ajudaram muita gente. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho. E a endometriose tem que ser lembrada, a dor pélvica tem que ser lembrada. Obrigado vocês por essa oportunidade. Obrigada. É isso aí. A endometriose é uma condição que ainda precisa de mais informação e conscientização. Muitas mulheres convivem com dores e sintomas por anos, sem saber a causa. Com informação, diagnóstico precoce e acompanhamento médico adequado, é possível controlar a doença e melhorar a qualidade de vida das pacientes. O papo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. O Giro Fortaleza fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.